Hello friend, Léo Bahia aqui, agora com um vídeo onde eu farei uma análise das armaduras do Tibia. Eu escolhi 11 delas, tá? Que geralmente são utilizadas por nós. E apesar de estar no teste server, em razão dos custos e da facilidade de se encontrar os itens que eu estou fazendo esse conjunto de testes aí, eu não consegui essas novas armaduras que foram implementadas no update anterior. Então eu não tive como testá-las, tá? A metodologia inicial empregada foi essa aí, ó. Somente com a armadura em Defensive Fight, com 3 criaturas me batendo, em que pesa a questão da quebra de shield, tá? A gente pode discutir isso aí, se isso funciona ou não. Eu escolhi os gladiador e o Undead gladiador também, em razão do dano físico que eles produzem. Eu não estava atacando, somente recebendo danos. Fiz isso por 5 minutos, matei as criaturas, voltei a repetir o teste com todas as armaduras, tanto quanto o Undead, tanto quanto o Gladiador. Isso já acatando sugestões que o pessoal vem me dando aí, tanto no fórum TibiaBR quanto no YouTube. Mas desconsiderem tudo isso aí. Esse teste, essa metodologia não foi levada a cabo. Eu só estou mostrando isso aqui para demonstrar a vocês o zelo e o cuidado que eu estou tendo na hora de formular essas avaliações. Isso aqui é uma solução coletiva, é uma solução minha junto com vocês. A gente vai buscar empregar a melhor fórmula aqui até chegar a um método mais verossímil possível para a coleta desses dados. Agora, longe de ser um trabalho acadêmico, longe de ter todos os cuidados metodológicos, controle de variáveis. Isso aqui é um jogo, isso aqui é entretenimento e a gente assim tem que levar. Existe inclusive uma gama de variáveis que eu não tenho controle e só vou conseguir verificar depois do vídeo produzido e postado no YouTube. Aí eu já não tenho mais como fazer, a não ser que eu tirasse o vídeo. Então a preocupação aí é essa, e eu somente totalmente mostrando isso aqui em razão disso. Mas por que, pessoal, eu tô abrindo mão disso? Por exemplo, o dano que esse gladiador ele me fornece é de 90. Isso é o dano base. Ele pode variar para mais ou para menos. Suponhamos que agora, nesse exato momento, eu recebo um dano de 45. Eu não tenho como medir se os 45 restantes foram absorvidos pela minha armadura, pelo item que eu estou utilizando, ou se realmente foi o dano mais fraco da criatura. Então, por não ter controle dessa variável, que eu abdiquei desse método de treino. Inclusive, pode ter prejudicado no teste de shield que fiz anteriormente. Mas se bem que o resultado saiu bem dentro do que a gente esperava. Então, desconsidere por completo. Feito isso, eu passei a estudar um pouco mais e fui para o Tibia Stats, que é um suporte de fansite que eles já fizeram diversos artigos onde testaram itens, magias, armaduras, uma série de coisas. E o que é que acontece? No teste de armaduras, eles utilizaram aquela trap, aquela armadilha, passando por cima dela. O que é que ele conseguia com isso? Ele conseguia um dano constante de 30, né? Porque a armadura, quando você passa por cima dela, te dá um dano de 30. Só que eu estou em testera e o teste server não foi aberto para PVP. E aquela armadilha, ela só dá dano em player quando em PVP. Então o que é que eu fiz? Junto com o pessoal da guild do fórum TibiaBR, o pessoal me sugeriu utilizar essa garra, que é a Clown of the Nox Spawn. Ela fica equipada ali no slot do anel e quando você utiliza ela geralmente para poder tirar o envenenamento. Mas a cada vez que você utiliza ela, te dá um dano. E é um dano constante. Se você tiver sem nenhuma equipe, ela sempre vai te dar um dano de 200. Então o que eu fiz? Eu coloquei a armadura e me equipei com ela. Então se por exemplo eu recebi um dano de 190, ora, esses 10% foram absorvidos pela armadura. Fiz isso com todas as armaduras, com um total de 1000. Ou seja, eu equipei e desequipei a garra por 1000 vezes. E aí eu ia resetando o server log, tá, salvando, e cada aba daquela dali, ó, representa 1000 eventos. São 1000 danos que eu recebi. Então depois disso eu fiz o tratamento, né, aí no Notepad++, e aqui eu já desde então quero deixar aqui os agradecimentos para Gabriel Rodrigues, que está acompanhando aí ó, no
nos comentários, dando sugestões. Ele também fez um excelente trabalho de análise de teste de Azures no canal dele. E ele desenvolveu uma rotinazinha em C, que ele minimiza esse trabalho que eu tenho aí de importação e coleta de dados para fazer esse tratamento aí. Deixou disponível lá no GitHub o executávelzinho. Então o que acontece, pessoal? Eu estou mostrando ali, eu mostrei anteriormente as abas com cada exemplar de armadura, aí ó, 1000 eventos, tá? Depois disso aí eu vou importar isso para o Excel, fazer uma limpeza mais adequada disso aí, deixando somente a coluna dos danos. É o que eu vou mostrar agora. Então lá, tá lá somente a coluna dos danos, tá? Depois eu faço um somatório ali básico, tá? Daquela coluna ali, dos 1000 eventos que tem. Aí eu vou ter a totalização dos danos, os danos totais, e depois disso é fácil. É só dividir por 1000, tá? E aí eu vou ter a média de danos que eu tive durante esse teste com a respectiva armadura. Então observem aí, eu fiz isso, ó, lá embaixo nas abas, ó, cada armadura testada, cada aba daquela ali embaixo corresponde aos eventos das armaduras, ó lá, ó, tá vendo? Então assim, depois disso aí, o que é que eu fiz? Eu fiz essa outra tabelinha já com os equipes, bem como os seus atributos aí naturais e as imagens, para ficar mais fácil a gente visualizar e depois fazer a análise da gente em cima dessa tabela. E por fim, eu fiz essa screenshot, onde eu vou estar postando lá no fórum Tibia BR. Esse onde eu vou estar postando ficou bem telemarketing, né? Eu vou postar lá no Tibia BR e vou deixar lá disponível para vocês, para que sirva de consulta aí para quem quiser aí adquirir, no momento que for adquirir uma nova armadura ou for fazer a sua substituição aí. Pois bem, pessoal, em princípio a gente já consegue ver aí pelos testes, a Hornet X-Plate ela se comportou bem melhor que as demais. Já era esperado isso aí, tá? Então aí, em primeiro lugar a Hornet, a Royal Drakenmail, Prismatic Armor, Magic Plate Armor, Demo Armor e assim vai sucessivamente. A Fireborn Giant Armor está ali grifada com vermelho propositalmente, daqui a pouco eu vou tratar sobre ela. Essa tabela, na verdade, tem que ser levada na seguinte consideração. Você, quando for adquirir uma nova armadura, por exemplo, eu estou fazendo ali agora a constatação entre a Plate Armor e a Magic Plate Armor. Existe aí um abismo aí bastante significativo, né, entre ambas. Então o que acontece? Nesse teste, observe que a diferença de danos a mais quando você utiliza a Plate Armor é de 4.532. Isso significa o seguinte: você joga na balança para ver o custo-benefício. Quanto de Mana Potion você vai ter que comprar para elevar isso aí de HP? Seria essa a tônica, esse é o objetivo dessa tabela. Você tem que fazer o custo-benefício, analisando aí também o preço do equipamento no seu servidor. Tá? Porque se você for observar pelo dano médio, nenhuma dessas armaduras aí vão te salvar de um dano um pouco mais crítico, tá? Então assim, porque a diferença entre elas não é tão gradual. Talvez o conjunto dela com outros equipamentos realmente te salve, mas elas por si só não vão te salvar. Então é um outro comparativo que eu estou fazendo entre a Hornet X-Plate e a Royal Drakenmail, para que vocês possam comparar. Além do mais, pessoal, também às vezes o pessoal pergunta lá no fórum, porque a pessoa está com a Chrome Armor e quer de repente passar para uma Dragon Scale Mail. Você vai ter uma a mais de def, de repente, se você não tiver tanto balance assim, não precisa gastar. De repente gasta com a Sword, ou de repente gasta com Supply para fazer um Rush Level, entendeu? Dependendo aí também do valor de ambas, entendeu? Se compensa vender uma e inteirar o valor para fazer isso. Então a tabela é mais nesse sentido. Por fim, pessoal, eu queria tratar da Royal ou da Fireborn Giant Armor, que na verdade está ali em 7º lugar, mas poderia estar em primeiro se a criatura que eu tivesse feito o teste fosse, por exemplo, uma criatura que me desse danos de fogo pelo redutor que tem de Fire. Bem como também eu não pude utilizar um dos maiores atributos dela, que é o acréscimo no Melee Skill. Então, por exemplo, numa situação fática, numa situação real de Hunt, ela poderia simplesmente ser melhor do que as outras. Por quê? Porque eu poderia matar as criaturas muito mais rapidamente
Entendeu? E aí de repente o último hit eu não sofreria. Então o impacto dela nos danos seriam bem melhores pelo fato de eu matar as criaturas mais rápido, entendeu? Então assim, é uma excelente armadura, eu uso sempre ela juntamente com a Ornate Splate, eu ando com as duas no inventório. E sempre busco fazer isso aí. É uma outra opção que vocês também têm que levar em conta, tá? E aí também tem a questão dos requisitos de level também. Então, pessoal, eu vou continuar com essa metodologia, acredito que ela seja acertada. Por favor, façam as suas sugestões, comentem aí se eu te fiz alguma coisa errada, se eu adotei algum método errado, se tem algum outro melhor, alguma coisa assim. Porque eu pretendo utilizar esse método tanto para os helmets, quanto para as boots, bem como para as legs, né? E aí a gente chegar a um resultado mais fidedigno para essa nossa análise aí. Falou, galera, um forte abraço e até a próxima.